a participação da Powder Mix Equipamentos será um pouco diferente. O Danilo Picconi, diretor-geral da empresa, nos dará uma entrevista falando sobre densidade aparente e alguns ofensores do peso médio. Como identificar e reduzir os efeitos dos desvios na medição da densidade. Olá pessoal, como vocês viram, nós teremos agora uma entrevista com o Danilo Picconi da Powder Mix e vai ser uma dinâmica de conversa, vai ser um bate-papo para levar informações para vocês. Então, olá Danilo, um prazer ter você aqui, seja bem-vindo ao Magistral Talks. Obrigado, muito obrigado pelo convite, Kleber. A gente gosta muito da PharmaShare, você sabe disso, o quanto a PharmaShare é importante para o nosso mercado, e para mim é um prazer e uma honra participar dessa conversa. Muito obrigado. Bom, Danilo, antes da gente entrar num tema que é de extrema importância para as farmácias, eu gostaria que você contasse um pouco, eu sempre faço isso, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como nasceu a Powder Mix e também sobre a sua experiência de implantação dos processos Powder Mix dentro dos laboratórios, né? Como isso surgiu? Fala um pouco para a gente. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lá para 2001. O Luiz Gonzaga, que é o fundador da Powder Mix e pai da minha sócia, ele teve um infarto e precisou buscar medicamentos com farmácias de manipulação. E um dia ele descobriu como o processo era falho, como havia margens para erros ali, e ele ficou muito preocupado, porque era a vida dele em jogo. E ele sempre foi um inventor, tinha uma capacidade acima da média de inventar coisas. E um dia ele estava na praia com um amigo farmacêutico e começaram a conversar sobre esse problema, e ele teve uma ideia. Por que não fazer um equipamento em Y que fizesse as misturas dentro do laboratório? E ele desenhou na areia da praia o primeiro equipamento e o primeiro pote descartável. Dali começou a ideia da Powder Mix. Depois disso, 1 ano de captação para desenvolver os primeiros protótipos, e ele conseguiu finalmente fazer o primeiro protótipo. Mas até aí, a área dele sempre foi a química. Como é que faz? A farmácia de manipulação é algo, né, com procedimentos e regulação muito específica. E ele teve a sorte, né, quando é para acontecer, acontece, ele conheceu o Marcos Brandão, da Ortofarma. E conversando, o Marcos imediatamente comprou a ideia e apoiou muito para dar o embasamento teórico para aquilo que ele acreditava que funcionaria. E conseguiu comprovar, através dos primeiros laudos, que o processo era eficiente. Daí surgiu a Powder Mix. Mas aí, veja só, quem comprava um equipamento de um inventor, um professor Pardal, com uma cara meio de maluco, assim, ninguém queria acreditar naquilo, era muito inovador, a gente está falando de 2002, quase 2003, o processo ainda era no grau, saquinho, ninguém queria acreditar naquilo. Então ele ia lá com a máquina embaixo do braço, visitando as farmácias, e foi desenvolvendo uma relação, até que ele conseguiu colocar as primeiras máquinas nas farmácias, e aí ele conseguiu comprovar a eficiência e a eficácia do processo. E isso foi para ele um grande salto. A partir de então, a Powder Mix teve diversos novos modelos de equipamentos, mas sempre com o mesmo princípio, né? Do princípio em Y e das esferas. Essa experiência, Kleber, a gente aprendeu muito. Apesar de a Powder Mix ser uma empresa de engenharia e de engenheiros, a gente foi aprendendo a cada farmácia que a gente entrava com equipamento, a gente conhecia um pouquinho mais do processo magistral. Como fazer? Como fazer medicamentos, né? Como dar eficiência? Como que eu pego os meus funcionários e tiro o máximo deles? Então, nós fomos, aos poucos, adquirindo um know-how que talvez poucos farmacêuticos tenham, do processo magistral. E isso foi sendo incorporado à Powder Mix. Quando, em 2014, infelizmente, nós perdemos o Luiz, ele veio a falecer, nós tínhamos que tomar uma decisão. A família ou fechava a Powder Mix e deixaria ali mais de 2.000 clientes sem o suporte, ou
nós teríamos que abandonar nossas carreiras e aproximar da Powdermix. Eu sempre tive um viés para a área de processo, de automação, de eficiência, e isso foi muito bom, porque em 2014, com a nossa aproximação, nós ganhamos uma visão de que a Powdermix não vende equipamento, ela não vende máquina, a Powdermix vende processo. E o equipamento faz parte desse processo. E aí nós começamos em 2014 a construir o processo Powdermix, que hoje, em 2020, a gente pode dizer que já é bem consolidado. Nós fomos fechando todas as portas, né, amarrando as deficiências, as falhas, para a gente construir um processo que traga a eficácia, que é fazer do jeito certo, com a eficiência, que é fazer do jeito certo, da maneira mais rápida possível. E aí hoje nós temos um processo Powdermix. Certo, muito bom. Falando em processos, já pegando um gancho, né, do que você acabou de trazer, acho que seria interessante para quem está assistindo, Danilo, você contar um pouco mais sobre da implantação dos processos de manipulação nas farmácias magistrais, né? Eu gostaria que você elaborasse um pouquinho como é esse trabalho na prática. Perfeito. Antes de 2014, nós vendíamos um equipamento, a farmácia levava o equipamento, colocava em cima da bancada e começava a trabalhar. Do jeito que fazia antes, só substituía o grau e o pistilo pelo Powdermix. E quando eu me aproximei com a minha experiência de processo, eu percebi que muitas vezes a farmácia estava perdendo dinheiro por detalhes e que a gente tinha que avançar para cima disso, para essa parte de serviço, de entendimento de processo. Então nós começamos a desenhar, estudar, aproximar de laboratórios para poder entender como que a gente poderia construir uma melhoria na farmácia. No início, isso trazia para nós uma certa ansiedade. Como que nós vamos... A Powdermix está presente no Brasil inteiro, mas como nós vamos construir um processo à distância? Eu sempre fiz isso em loco, né, junto com as equipes de trabalho. E nós começamos a perceber que a tecnologia era ao nosso favor, que era possível, através das videochamadas, como essa que a gente está fazendo hoje, entrar dentro de um laboratório, perceber o que falhava e atuar. E aos poucos nós fomos mapeando e no final as questões são mais ou menos as mesmas. E isso também trouxe para nós uma visão muito interessante do que eu chamo de degraus de evolução. A farmácia ela tem alguns degraus para serem superados. O primeiro degrau a gente vai pensar em quantidade de fórmulas dia. Então a farmácia sem um mínimo de organização ela não ultrapassa o degrau de 150 fórmulas dia. Depois eu vou te mostrar o gráfico daqui a pouquinho. Porque se torna inviável pela eficiência, pela perda de eficiência, o tanto que ela precisa de horas de trabalho, com o tanto de horas que ela perde, ela não consegue mais existir. Então, acima de 150 fórmulas, ela não passava. E a gente começou a mapear que, se você for olhar o mercado, quantas farmácias fazem em torno de 100 a 150 fórmulas, o dono trabalha demais e não consegue superar isso. Então eu percebi que, na verdade, era um erro recorrente, por uma falta de cultura de processo. Deixa eu te mostrar um gráfico. Se a gente tiver um minuto... Claro. Vou te mostrar um gráfico aqui, que eu deixei preparado. Exibiu para você já? Perfeito, pode continuar. Ótimo. Então, eu tenho aqui 4 cenários mapeados. O primeiro cenário é uma farmácia que não tem processos e também não tem automação, que está na linha verde. O segundo cenário é uma farmácia com processos desenhados, mas ainda sem automação, portanto, faz as suas fórmulas de maneira manual. Okay. No terceiro cenário, nós temos uma farmácia que já automatizou, já colocou equipamentos, mas ainda não tem processos, que era o cenário que a Powdermix trabalhava antes. A gente dava o equipamento e a farmácia não tinha processo. E o quarto cenário é o cenário atual que a gente quer trazer para as farmácias. Com processo e com automação. O gráfico, ele mostra para a gente aqui de maneira muito evidente. A primeira linha verde, ela me mostra o seguinte: para eu chegar a 1000 fórmulas dia, eu vou precisar de 40 mil horas de trabalho. É impossível. Se eu tenho aqui no segundo cenário, onde eu vou ter o processo, mas sem automação, para eu chegar a 1000 fórmulas, eu vou precisar de 20 mil horas.
Se eu trago aqui com processo e automação, você vê que o gráfico ele não sobe. A gente tem aqui 1.900 horas para 1.000 fórmulas e 203 horas para 1.000 fórmulas, que é basicamente esse número aqui, que eu queria mostrar para vocês. Impressionante. Se eu tenho aqui, no cenário 1, o que acontece? Vou dar uma explanada aqui. A gente mapeou que, em média, do momento em que a fórmula chega para o laboratório até a conclusão dessa fórmula, portanto, pesar, triturar, tamizar, depois higienizar tudo isso e encapsular. A gente tem uma média de 12 minutos por fórmula. Isso é um número até conservador, pode ser pior. Então, a cada funcionário que eu tenho, a cada 8 horas de trabalho, eu consigo fazer 40 fórmulas. Isso a gente está falando de um cenário ideal, né? Portanto, para cada 40 fórmulas, eu tenho um custo de R$ 2.500 de mão de obra. Só que aí você vai pensar, para eu pular para 80 horas, eu não tenho o dobro de horas. Desculpe. Então você vai pensar, para eu pular para 80 fórmulas, eu não tenho o dobro de horas. Eu tenho 20 horas para fazer 80 fórmulas. Por quê? A gente percebe que o meu tempo passa para 15 minutos. Dentro desse processo de 80 fórmulas, eu vou perder 15 minutos por fórmula. Porque quanto mais fórmulas, mais processos paralelos. Eu vou ter que buscar mais matéria-prima no almoxarifado, eu tenho que buscar mais cápsulas no almoxarifado, eu preciso higienizar mais vezes os meus materiais, portanto, não é um processo contínuo. Então, é 25% que aumenta a cada 40 fórmulas, tá certo? Então, para eu dobrar a quantidade de fórmulas, eu já preciso de 3 funcionários. Para eu dobrar, para eu passar para 120 fórmulas, eu já preciso de 18 minutos, quase 19 minutos por fórmula, e eu já vou ter 37 horas de trabalho e 5 funcionários. Isso aqui a gente está falando de um processo, de uma farmácia sem processo, sem automação, tá bom? Certo. Já quando eu tenho processo, mas não tenho automação, eu tenho os mesmos 12 minutos, mas eu vou para ter 10% de aumento a cada 40 fórmulas. Se eu trouxer o terceiro cenário, onde nós temos, não temos processo, mas temos automação, eu vou ter os mesmos 25% para cada 40 fórmulas de aumento no meu tempo, porém eu parto de 6 minutos por fórmula. E aí meu gráfico vai ficar muito mais contido. E por fim, se eu coloco um processo de trabalho, né, e coloco a automação, a gente parte de 6 minutos e eu tenho um acréscimo de só 3% a cada 40 fórmulas, porque o processo ele vai construir um crescimento estruturado para a nossa rotina de trabalho. Esses números, quando a gente começa a olhar, ficava evidente que seria impossível o mercado magistral crescer se a gente não trabalhasse processos e equipamentos. E aí nós temos, então, os equipamentos que hoje nós temos equipamentos que vão suportar um processo eficiente. Muda toda a lógica da Powder-Mix. Entendi. É impressionante, realmente. Esses elementos visuais que você acabou trazendo, é impressionante o tempo envolvido nesses processos, né? Enfim, de fato, mostra a importância da implementação, né? Do processo, do cuidado em se ter, em levar isso para dentro da farmácia, né? É impressionante a produtividade, muito interessante. Eu gostaria de fazer um gancho, Danilo, e fazer uma pergunta que eu ouço frequentemente, né? Que é a questão do peso médio, né? Já que a gente está falando de processos, né? Afinal, por que o peso médio das cápsulas pode variar? Realmente esse é um problema recorrente, né? O peso médio ele tem muitos fatores que vão agredir ao resultado, né? Alguns externos, como a cápsula, por exemplo, tem variação, e você precisaria avaliar
o fornecedor que te entrega esse material, observar os laudos, né, qual que é a variação da cápsula, mas a maioria deles vão cair na questão da densidade aparente. Se nós temos controle sobre a densidade aparente, nós temos controle do nosso peso médio. E eu me explico. A farmácia, ela precisa, a primeira coisa é construir um processo, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje, onde ela trabalhe com cálculos matemáticos. E aí, o primeiro passo é ter a densidade dos seus fármacos. E é importante dizer que não dá para usar a densidade que vem no laudo, porque o ativo, ele passou por um processo de compactação no transporte. E esse processo vai mudar a densidade daquilo ali. Então, ele tem que fazer a densidade dentro do laboratório. No momento que ele tem a densidade no laboratório, aí ele vai começar a calcular efetivamente quanto de recipiente ele vai adicionar à fórmula para poder preencher aquelas cápsulas, preencher aquela formulação que ele precisa entregar ao cliente. Tem que ser matemático. Um processo antigo, que era colocar na cápsula, pesa, ele vai ter muitos desvios, que vai acabar afetando ali no peso médio. A densidade aparente é a grande chave para você resolver o problema do peso médio. Certo. Muito, muito interessante ouvir isso de alguém envolvido com esse cenário. Danilo, e já ainda falando sobre isso, né? O que é regulamentado sobre essa questão? O que a gente pode dizer sobre isso? A farmacopeia traz, né, traz um amplo... a farmacopeia nos traz ali alguns valores, né, que vão variar de acordo com o peso da forma, mas em geral, para a gente resumir, é um desvio máximo de 4% entre as cápsulas. Mas, dependendo, nenhuma cápsula pode ultrapassar uma certa porcentagem, dependendo da quantidade, do peso da fórmula, né? Precisa avaliar cada fórmula. O que a gente traz é o seguinte: se nós temos um processo consciente na farmácia, nós temos consciência do que nós estamos fazendo, né? Eliminamos os fatores que vão agredir a nossa densidade aparente, esses números eles são mais do que suficientes. Você não precisaria se preocupar com eles, porque as cápsulas vão ter uma variação realmente na casa decimal. E isso é desprezível quando a gente fala em peso médio dentro do que a farmacopeia traz. Eu acho importante a gente pensar o seguinte: quais são os elementos que vão afetar o meu peso médio? Então, eu penso sempre que temos os fatores humanos, né? Pensando primeiro na proveta, quando a farmácia opta por usar a proveta. Primeiro é o erro de paralaxe, que esse é da engenharia, então eu tenho alguma afinidade. Como nós temos dois olhos, a gente consegue observar tridimensionalmente, o nosso cérebro consegue, através dessa distância entre os olhos, observar a profundidade de campo. Mas isso também causa uma distorção. Então, todo mundo já brincou de colocar um dedão na frente do olho, fecha um olho ou fecha o outro, e esse dedão se movimenta. Isso é chamado de erro de paralaxe. Ele é fundamental, a astronomia não existiria sem esse cálculo matemático, mas para nós é um problema, porque quando você vai observar a linha da proveta, que determinaria ali o volume, dependendo de como você posiciona a proveta, você vai causar um desvio, e esse desvio pode ser significativo e te dar um erro de até 10% na nossa densidade. Um erro de 10% na densidade vai ser repetido em tudo. Com certeza. Né? Outra questão é o desvio de múltiplas compactações. Quando nós preenchemos a proveta, se eu faço a compactação e essa proveta desceu a 70%, eu vou ter que abastecer com 30% de um pó não compactado. Ele vai ter uma compactação diferente do início. E assim sucessivamente. Então, a cada vez que eu reabasteço a proveta, eu vou ter uma compactação diferente. Portanto, o mesmo pó vai ter múltiplas densidades na mesma proveta, o que vai também causar um desvio. E, por fim, dos fatores humanos, é o desvio da intensidade, porque você tem que fazer as batidas
E essas batidas, elas nunca vão se repetir, né? E a densidade aparente, a gente fala que só existem dois tipos de densidade aparente, ou a máxima compactação, ou a não compactação. E a não compactação é inviável, porque afinal de contas esse pó já recebeu uma compactação, ele foi transportado, ele foi abastecido na proveta, isso vai causar um desvio. Então você teria que levar a máxima compactação possível. E a intensidade disso? Como é que você vai garantir que é a repetibilidade, né? Lembrando que a gente tem que medir a densidade no início do processo e depois repetir a mesma compactação no momento de encapsular. Porque senão a densidade é outra. E aí as cápsulas vão ficar com mais ou menos pó do que você esperava. E aí você vai mudar o seu peso médio. Então esses fatores eles são importantes. Aí nós temos outros fatores que vão afetar ali. A eletricidade estática. Uma coisa interessante, em geral, os nossos ativos eles são importados, vêm da China ou vêm da Europa, e de navio. O navio ele sofre uma carga muito alta de eletricidade estática, que são os elétrons soltos ali, né? E eles buscam algum lugar para se fixar. O navio ele é um elemento que no mar vai atraindo elétrons livres. E esses elétrons vão aderir a tudo que tem lá, inclusive no nosso recipiente e os nossos ativos. Essa eletricidade estática, ela vai alterar a maneira como as moléculas dos ativos se distribuem dentro da cápsula e se distribuem dentro da proveta. Isso vai fazer a alteração da densidade. No início do processo, aquele ativo ainda está altamente carregado de elétrons, ele vai se organizar de uma forma, no final do processo ele vai se organizar de outra forma. Então a gente precisa também atacar esses elementos. E nós temos variação de índice de umidade, mais umidade, menos umidade. Uma dica, começo do dia no laboratório, o laboratório tem um índice muito mais baixo de umidade, porque as pessoas ainda não estão lá dentro. Então, quando nós temos fórmulas higroscópicas, é ideal fazer pela manhã, no primeiro horário, porque você vai ver que a umidade vai ser diferente, né? E um outro fator que é importante para a nossa densidade é grãos heterogêneos, quando eu tenho grãos com tamanhos muito diferentes. E aí eu vou fazer uma metáfora que serve para qualquer leigo, apesar que o nosso público-alvo aqui é de pessoas da área, mas se você imaginar que você vai ao supermercado e você vai comprar melancias e limões, e você vai colocar isso dentro de um carrinho. Então, imagina a distribuição disso, que loucura. Depende como você colocar, vai caber mais ou menos. Se você colocar primeiro as melancias, provavelmente não vão entrar muitos limões. Se você colocar muitos limões, talvez não entre nenhuma melancia. Então, o tamanho dos grãos é fundamental para o processo magistral. Antigamente, nós pensávamos, preenche com recipiente e segue. Mas a variação que você vai ter é muito grande. Pode acontecer, especialmente os grãos mais pesados, de descerem, os grãos mais leves subir, e talvez a sua fórmula não entregue aquilo com a precisão que você gostaria. Então, esses elementos precisam ser atacados, né? Porque você vê o seguinte, pensando nas melancias e nos limões. Como eu poderia distribuir isso da melhor maneira? Transformar isso em cubos. Né? Se eu transformo em cubos e ordeno lateralmente, se eu vou colocar caixas de leite, por exemplo, eu consigo distribuir isso uniformemente. Não vou ter problema nenhum. É possível? Não é possível. Então, vamos para o próximo passo. Como que eu posso distribuir isso? Transformar isso em tamanhos iguais. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um processo onde eu vou triturar as melancias para elas chegarem num tamanho parecido do limão. Aí entra um processo de moinho de bolas, por exemplo, que você vai, por estatística, triturar mais os grãos maiores e menos os grãos menores. No passar do tempo, no decorrer do tempo, estatisticamente, eu vou ter uma curva onde eles vão se aproximar e ter tamanhos similares. Certo, justamente. Na verdade, você listou aí vários desafios, né, que existem para que o processo seja feito de forma correta. E a gente falou de problemas, desafios, e justamente é isso que eu gostaria de saber nesse momento, né? Como a Powder Mix consegue nos ajudar as farmácias a reduzir esses efeitos de
desvios, né? O exemplo metafórico que você deu foi ótimo, porque dá para imaginar perfeitamente as coisas acontecendo ali. Mas na prática, como reduzir os efeitos desses desvios? Como a Powder Mix consegue ajudar as farmácias a lidarem com esses desafios? Aí entra o processo Powder Mix que a gente falou no início. O processo Powder Mix ele vem sendo pensado e ele vem sendo aperfeiçoado para que a gente possa atacar esses elementos. Primeira coisa, densidade aparente da minha matéria-prima. Então, vamos imaginar aqui o processo da farmácia, né? Desde o primeiro momento, a matéria-prima chegou no almoxarifado e aí o meu controle de qualidade vai fazer a densidade. Ele usaria a proveta, nós teríamos aqueles desvios todos. Então, a gente tem o densímetro, que já é famoso, muita gente conhece, onde a gente vai eliminar 2 desvios, o erro de paralaxe e as múltiplas compactações. Eu não sei se cabe aqui a gente aprofundar no processo, eu convido as pessoas a irem no nosso site e observarem os vídeos e os materiais, ou procurar a nossa equipe para tirar dúvidas, mas basicamente o densímetro elimina a proveta e a gente entrega o resultado da densidade em 10 segundos, sem cálculos matemáticos, assim, sai direto na balança da farmácia. Então é um grande investimento que a farmácia pode fazer e que custa muito barato. Agilidade, né? É uma agilidade e muita eficácia. Nós vamos eliminar 2 problemas ali. Depois disso, nós temos um outro problema que eu falei, que é a compactação, que é o fator humano. Impossível para o ser humano repetir as famosas batidas, né, manualmente. Então, nós temos uma base vibratória que vai fazer um processo de vibração e, ao mesmo tempo, remover os elétrons livres. Então, a nossa base vibratória ela tem 2 funções. A primeira é fazer a compactação padrão. Como ela faz isso? Ela vai ter uma intensidade padrão por um tempo padrão que você determina. Então, eu determinei que é intensidade número 2 por 6 segundos. Eu vou repetir isso em todo o processo. Na hora que eu encapsular, eu uso os mesmos 6 segundos e a mesma vibração número 2. Repetiu, é uma máquina, não tem variação. O segundo é a eletricidade estática. Então, nós utilizamos uma frequência específica na vibração para garantir que esse elétron que está livre se solte novamente e vá procurar outro lugar que não seja o meu ativo. E aí, com isso, eu consigo fazer a compactação correta do nosso ativo, sem precisar de microscópio. Eu chego muito próximo da densidade microscópica, porque a gente está compactando. Mas ainda a gente tem um problema, porque eu falei, imagina, melancias e limões. Esse ativo, quando é ele sozinho, eu faço a densidade dele. Mas e quando eu vou misturar com outro ativo que vai ter tamanhos diferentes? E aí entra o nosso processo, que é o grande carro-chefe, que são os misturadores em Y. No misturador em Y, nós vamos praticamente da pesagem entregar para encapsular. Praticamente não, 99% dos casos. Em 99% dos casos, nós vamos da pesagem para encapsular. O que ele vai fazer? Ele une 2 processos milenares, não são processos nossos, mas que nós conseguimos diminuir a escala para caber dentro do laboratório e unificar. Então, nós temos o primeiro processo, a mistura em Y. Essa mistura, ela a cada volta do equipamento, ela vai separar o nosso pó em 2 metades e vai voltar cruzando. Esse processo, o Kleber, é o mesmo que a gente faz, para quem sabe, com as cartas. Sabe quando o croupier separa e cruza? Nós fazemos a mesma coisa, com uma diferença. Nosso equipamento vai fazer isso 100 vezes por minuto. Então, você imagina quanto que nós estamos misturando os pós. A outra coisa é a adição das esferas. Então, o moinho de bolas, tradicional, todo mundo já ouviu falar, existe há milhares de anos, que nós colocamos dentro do nosso pote descartável, e por estatística, eu consigo, com o tamanho da esfera específico, eu consigo garantir que eu vou atingir os grãos maiores antes de atingir os menores. E aí, estatisticamente, os grãos maiores tendem a ir diminuindo,
até que eles vão chegar todos no mesmo tamanho. E aí, estatisticamente, todos vão caminhar no mesmo tamanho. Então, eu tenho o mesmo tamanho de grão. Eu entrego uma fórmula homogênea, completamente misturada e com os grãos iguais. Então, a gente resolve a segunda parte, que é aquela metáfora do carrinho com melancias e limões, né? E na hora de encapsular, a gente vai utilizar a mesma base vibratória que nós fizemos no primeiro processo, para fazer um processo automatizado, onde eu vou repetir aquela densidade inicial. Dessa forma, a densidade vai se repetir com a soma das densidades. O que eu estou dizendo? Se o meu ativo tinha 5 elementos, eu vou conseguir calcular as densidades de cada elemento. Nós até fornecemos uma planilha para que a farmácia possa colocar na planilha cada um dos elementos, a densidade de cada um deles, a quantidade de fórmulas que deve ser feito, e a planilha informa quanto de recipiente deve ser adicionado ali. Mas os sistemas das farmácias, não vou falar aqui, mas tem vários, eles fazem isso automaticamente. Eu acho importante a farmácia dar esse salto para trabalhar com a densidade calculada. Porque quando ele vai para a base vibratória, ele já sabe quanto de recipiente ele tem que adicionar na fórmula e vai dar certo, vai bater. Se a sobra de processo, né, ali de 1%, ele vai ter 1% no tabuleiro, não perde nada, nem sobra muito, que também a farmacopeia trata, né? Assim a gente amarra todo o processo. E aí tem uma dica que eu queria trazer. Muitas farmácias optaram por comprar os recipientes prontos. É um caminho. Mas quando você abre mão de fabricar o seu recipiente, você está abrindo mão de uma grande ferramenta de correção das suas fórmulas. O recipiente ele não é um mero veículo. Muitos farmacêuticos já perceberam isso, muitos me falam isso. O recipiente não é um veículo, ele é uma correção para a sua fórmula. E aí, as farmácias falam que é muito difícil fazer esse recipiente dentro do laboratório. E aí nós temos um equipamento específico para isso, que usa o mesmo processo em Y, usa também as esferas, mas ele é para 5 litros. Então, você consegue, dentro do laboratório, fazer os seus recipientes e, além disso, ganhar qualidade no seu medicamento lá no final. Muito interessante. E, Danilo, agora, bom, depois dessa aula, né, depois dessas informações que são de extremo valor, obviamente, para profissionais da área, né, agora pensando ali no proprietário que está assistindo, nas farmácias que estão nos vendo, né, e que tem essa preocupação, qual dos equipamentos você sugere, pensando aí no processo Powder Mix, né, que essa farmácia deve iniciar? Tem como a gente fazer essa sugestão? Eu acho que depende da dor. A Powder Mix é uma empresa de engenharia, como eu te falei já. Mas pensando que nós precisávamos dar um passo para dentro da farmácia, hoje nós temos um farmacêutico que faz o papel de vendedor. A Powder Mix não tem um vendedor, ela tem um farmacêutico que faz esse papel, para justamente conversar e entender dentro do laboratório qual é a dor, qual que é o problema, o que a gente precisa solucionar. O que eu sugiro, né? Se eu estou abrindo uma farmácia hoje com a informação que eu tenho, eu teria um densímetro, equipamento muito barato, R$100 e poucos, nem justificaria não ter. E teria um misturador, porque com esses dois equipamentos a gente resolve 75% dos nossos problemas e eles se pagam. O misturador, ele no primeiro mês ele se paga. Com um ganho de eficiência, lembra que eu mostrei aquele gráfico? A gente reduz o tempo de trabalho para metade, então ele se paga e traz muita eficiência e muita eficácia. Então, esses seriam os dois iniciais. Mas eu também recomendo, quem está assistindo, gostou do papo e quer saber mais, procura a gente, porque nós vamos entender quais são as necessidades. Até quem já tem o equipamento Powder Mix, talvez precise de uma conversa no processo. Como eu disse, a Powder Mix é recente essa ideia. Nós temos poucos anos pensando em processo, nós evoluímos nesse sentido. Então, pode ter algum cliente Powder Mix que tem o equipamento lá e não conhece o processo Powder Mix. Procura a gente, nós vamos bater um papo e a gente vai, com certeza, adicionar alguma coisa para a rotina da farmácia.
Muito interessante. Depois de tudo que você falou, Danilo, eu vejo que não utilizar as tecnologias, os processos que existem, né, que na verdade é um investimento, né? Acaba sendo um investimento, porque traz agilidade, tempo. É como parar no tempo, né? Porque existem essas possibilidades que só trazem vantagens, né? A curto, médio e longo prazo, se nós formos analisar, e com certeza trazer tudo isso para a realidade e implementar, com certeza a farmácia tem muito a ganhar, né? Na farmácia, os clientes, enfim, fica todo mundo feliz, certo? Exatamente. Eu até acredito, Kleber, que uma farmácia que não automatizou seu processo, e eu não estou falando só da Powder Mix, existem muitos fornecedores no mercado fornecendo diversas soluções para diversos problemas que automatizam o processo. Eu penso que uma farmácia que ainda opera no grau, pistilo, tamiz e no saquinho, ela é o mesmo que uma farmácia que recebe pedidos por fax. Eu enxergo da mesma forma. E eu enxergo também que o dono dessa farmácia, ou ele sofre muito para pagar as contas, porque ele não consegue produzir o suficiente para pagar suas contas e ter um lucro, que é o objetivo, né, de você ser empreendedor, é você ter lucro, não temos que fugir disso. Mas ele deve sofrer muito para poder entregar as poucas formas que ele tem por dia, e muitos fecham as portas e desistem. Existem alguns degraus, como a gente falou lá atrás, que não ultrapassa. E o dono fica tentando, o proprietário vai tentando suprir essa demanda e ele vai se doando mais, vai se entregando mais, quando na verdade o caminho é outro. Eu digo o seguinte, o proprietário da farmácia, ele deixou de ser farmacêutico. O proprietário de farmácia, ele passa a ser gestor. Ele tem que ter uma sala, um computador e ele não entra mais no laboratório. Ele tem que cuidar da farmácia. Dessa forma, ele vai crescer e aí o mercado vai crescer e nós vamos poder transformar a área de saúde tradicional em uma coisa mais moderna e mais humana, né? Com certeza, um caminho para o crescimento, né? Aproveitar tudo isso, né? Muito bom, Danilo. Bom, chegamos aí ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer a você, a Powder Mix, pelo apoio ao Magistral Talks, porque você já sabe, né? Mas o Magistral Talks, o PharmaShare, tudo isso foi criado para beneficiar o setor magistral. A gente trabalha muito para isso, arduamente, todo ano. Nosso objetivo realmente é contribuir e fortalecer esse setor tão importante para a sociedade, né? E foi um bate-papo rápido, foi muito informativo e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de falar com você sobre essas possibilidades que, por tudo que você falou, são possibilidades que contribuem com essa nossa filosofia, né, de fazer o nosso mercado crescer e se desenvolver cada vez mais. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a PharmaShare por sempre lembrar de nós. Nós estaremos juntos por muitos anos, espero. PharmaShare é uma empresa fundamental no mercado e podem contar com a Powder Mix. Muito bom. Eu gostaria de aproveitar, Danilo, agora que a gente está finalizando tudo, eu gostaria que você deixasse seus contatos da Powder Mix também, para todo mundo, né, que ouviu aí a sua aula e quer aproveitar essas tecnologias, essas possibilidades, quer implementar esses processos. Acho que é importante deixar essa via de contato para que as pessoas procurem você e a Powder Mix. O e-mail mais fácil, powdermix, né? Powder Mix é Powdrmx, é mistura pó em inglês, né? Powder Certo. Mix. E o nosso telefone, eu vou dar um telefone para você, Kleber, que já é WhatsApp, já é para contato e tudo, né? Então a gente vai no 011 99174 5936. Ótimo. Bom, agora, se você que está assistindo, quiser saber mais, quiser implementar tudo isso, ouviu bem tudo que o Danilo passou aí e quer realmente aproveitar tudo isso, então é só entrar em contato com a Powder Mix. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a oportunidade de falar com o Danilo, todos vocês também que estão nos assistindo, nós agradecemos a todos que puderam acompanhar essa entrevista. E nós ficamos por aqui. Então, muito obrigado e bom evento. E Danilo, mais uma vez, muito obrigado.